Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Política, o podcast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu sou a Cristiane Guerra e hoje recebo aqui o vereador Dr. Antônio Aguiar e o secretário de Saúde de Juiz de Fora, Ivan Scheble. E você também, que está aí em casa acompanhando a gente, vem tomar um cafezinho? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso estúdio, Dr. Antônio, Ivan. Boa tarde para vocês. Vamos começar então o nosso papo. Se apresentem para quem está assistindo a gente. Pois não, deixa eu em primeiro lugar, Cristiane, agradecer a presença do Ivan aqui. Nós fizemos um convite para que ele participasse desse podcast. O Ivan é um companheiro de trajetória no serviço público, que são mais de 30 anos de convivência, uma pessoa pela qual nós temos um respeito e uma admiração muito grande pela trajetória dele, os princípios do Ivan com relação ao norteio da saúde pública. E ele hoje, nessa função de secretário de saúde, que eu sempre digo para ele que isso já deveria ter acontecido em tempos anteriores, mas felizmente chegou um momento, e o momento que tem é o momento que é o melhor. Nós estamos juntos, como eu disse aqui, hoje eu estou numa função aqui política, eu sou médico, sou vereador aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora, sou o atual presidente da Comissão de Saúde da Câmara, e estamos aqui hoje para discutir um tema que é muito palpitante, que bate à porta de todos nós, que é a saúde pública, onde 75% da população brasileira precisa desse serviço, dos serviços públicos. E os 25% que não precisam, que estão dentro da saúde suplementar, muitos deles participam dessa relação com o serviço público de forma muito prejudicial ao serviço público, muito mais absorvendo serviços do que dando as contrapartidas que deveriam acontecer. É sobre isso que nós vamos conversar aqui, sobre um sistema de saúde que é ímpar, que no mundo é, dentro de uma carta programática, um programa de saúde que garante universalidade, a integralidade e o atendimento equânime para a população. Está ali, um exercício que a gente tem que fazer para garantir, mas que tem seus problemas, e o Ivan, com toda certeza, vai ser muito positivo nisso aqui, Nós vamos falar de avanços, mas também dificuldades. Então, bem-vindo e obrigado, Ivan. Cristiane, boa tarde, é um prazer estar com você aqui na Câmara Municipal. Agradeço o convite, doutor Antônio Aguiar, meu grande amigo, que eu sempre admirei enquanto médico, enquanto gerente de saúde pública, já foi gestor do Departamento da Criança e Adolescente de Juiz de Fora, no mesmo período que eu também ocupei um cargo de direção, onde nos conhecemos, onde trabalhamos juntos, e desde então sempre estivemos próximos. E o Antônio sabe da trajetória da saúde pública do nosso país, da trajetória da construção do Sistema Único de Saúde, do desafio que é garantir um sistema universal, que ainda tem como um princípio organizativo a busca da integralidade da atenção à saúde, ou seja, garantir tudo para todos, num país ainda em desenvolvimento, com grandes contradições sociais, econômicas, com estoque de doença acumulado na população absurdo. Hoje o Brasil vive uma transição epidemiológica, não somos nem um país rico, nem um país pobre, e temos traços epidemiológicos, tanto de países ricos como pobres. Por exemplo, temos problemas ligados à desnutrição, temos problemas ligados à morte materna e infantil evitáveis, temos dificuldades de acesso a ações e serviços de saúde de média e alta complexidade, resultando em filas de espera que naturalmente desagradam a todos. Temos dificuldades de contratar serviços novos pelos valores de remuneração da tabela SUS. Então, são muitas dificuldades que são impostas para a garantia desse direito. Uma questão que eu fiquei pensando aqui, ouvindo vocês introduzirem o assunto, é com relação ao paradoxo, da gente ser um país ainda em desenvolvimento, um país com uma renda per capita inferior aos países mais ricos, e ainda assim a gente luta para ter um sistema que seja universalizado
para todo mundo poder ter acesso à saúde. Não é uma coisa meio contraditória, né? Assim, e tão bonito, né, de ver? Eu acho, Cristiano, não, tenho certeza absoluta, né, que o Sistema Único de Saúde, com toda certeza, a gente viu isso na pandemia. Se o país não tivesse esse sistema de saúde, nós teríamos tido uma mortalidade aqui muito maior do que tivemos. Você vê, é um país que vacina toda a sua população, que tem o maior programa de vacinação que o mundo tem. Nenhum país faz cobertura vacinal como o Brasil faz. Por isso é que nós temos uma luta ferrenha em defesa, né, desses protocolos de saúde pública, porque negar, por exemplo, você receber uma vacina que protege você individualmente e coletivamente, você não pode permitir isso num país que, dadas essas dificuldades que o Ivan colocou aqui, ainda permite a gente fazer tudo isso. E eu queria, Ivan, aqui, aproveitando aqui, porque quando a gente fala do SUS, a gente viu isso acontecer, né? Eu formei em 1984, o SUS é de 19/9/1990, né? 6 anos depois que eu formei. E eu tive a oportunidade, a felicidade, na minha residência médica no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, de conhecer pessoalmente uma das pessoas que foi a pessoa que escreveu os princípios básicos desse plano, desse projeto de saúde para o Brasil, que foi o Dr. Sérgio Aroca. O Dr. Sérgio Aroca foi uma pessoa de uma grandeza humana ímpar, uma pessoa que toda a fala dele, toda a postura dele foi sempre pensando na sociedade, nos benefícios que esse plano de saúde poderia trazer. Ele tem na tese de doutorado dele, chamado a medicina preventivista. Isso está na internet, você pode procurar isso no Google, que é a tese de doutorado dele na Unicamp, e ali estão escritas todas as bases, esses fundamentos que nortearam a criação do SUS. E as pessoas que estavam próximas ao Dr. Sérgio Aroca eram todas pessoas com um espírito humanista de uma grandeza muito grande. O Dr. Sérgio era uma pessoa que fazia contato com os servidores, com os colaboradores. A gente era residente de uma instituição que pertencia à Fiocruz. Se fosse o pesquisador de mais alto nível ou o funcionário de uma condição menor, a maneira como ele entendia a igualdade ou o direito das pessoas, que era o grande segredo dessa Carta Magna, né, que é essa lei nossa, né, a 8080. Então, assim, a gente tem que preservar isso. Na verdade, a questão histórica do SUS, ela representa para a gente um karma mesmo, né? Algo que você não pode abandonar, algo que você não pode esquecer. E diante de todas as dificuldades que nós temos, né? Subfinanciamento, porque quando o Ivan fala de todas essas dificuldades, de incorporar tecnologias, de contratar serviços profissionais, nós estamos falando de subfinanciamento. O dinheiro, né, Ivan, ainda é muito curto, mas São aproximadamente R$5 habitante dia. É muito pouco. Quanto que é o financiamento? Garantir universalidade e integralidade. Quanto que é no Reino Unido? No Reino Unido é 5 vezes o investimento que o Brasil faz em saúde pública. Você pensa bem. E eles lá têm um sistema muito semelhante. Universal, né, de base territorial, né, com generalistas na atenção primária, que fazem um filtro para encaminhar, evitar desperdício e racionalidades. E esses R$5 vêm de onde? Juntando as 3 fontes, União, Estado e município. Cada um contribui com um pouquinho. A maior parte é da federação. Infelizmente, está havendo inversão na loja de financiamento. O Antônio abordou uma questão que é crucial, né, para minimizar os problemas do SUS. Até o início dos anos 90, né, a União era responsável por mais de 90% do financiamento em saúde pública. Hoje, a União financia menos de 50%, né, o Ministério da Saúde, enquanto estados e municípios financiam mais de 50%. E esses mais 50%, os municípios financiam quase 30%. Sendo que qual quem é a obrigação? Arrecada muito mais... É a União. A obrigação constitucional do município é quantos por cento? 15%. E quanto que Juiz de Fora coloca? Já destina mais de 29% do seu orçamento em saúde. Pra você ter uma noção. Não é só Aqui na Câmara mesmo, a gente tem uma questão que as emendas dos vereadores no orçamento, acho que 30%... 50% obrigatoriamente tem que ser destinados para a saúde.
Porque tem que tentar, né? O que poderia, não é, ser melhor é outra questão, sei que não é o momento de discutir, mas é uma questão, Antônio, que a gente tem que travar mais cedo ou mais tarde. Né? A lógica é buscar uma racionalidade na utilização dos recursos, que não são poucos. São mais 12 milhões, são 12 milhões por ano. Esse ano agora são 12 milhões de emenda impositiva ao orçamento. Então, é discutir com os vereadores um plano de aplicação desses recursos, que preserve os instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde, a programação anual da saúde. Por exemplo, se o Conselho aprova que a programação anual da saúde vai construir 4 UBSs, se tiver emenda para 9 UBSs, emendas fragmentadas, eu não vou conseguir fazer. Não é? Muitas vezes perde dinheiro por causa disso. Porque destina-se, a intenção é ótima. São 64 unidades. Você tem programação, o Conselho autorizou 4. E os vereadores pulverizam para 50 unidades. O que o Ivan está dizendo, ele não tem como aglutinar esse recurso para aplicar nas 4. O ideal seria que todos os vereadores definissem prioridades, não é? Junto com o Conselho de Saúde, não é? E esses recursos fossem vinculados àquilo. Aí seria muito mais fácil a execução. Tá? Mas como também essa é uma experiência recente, eu tenho certeza, não é, com que o tempo nós vamos aproximar, não é, o Legislativo, do Conselho Municipal de Saúde, do Executivo, para que a gente afine, não é, essa estratégia de programação alocativa desses recursos. E houve um avanço também, né? Porque houve um aumento das emendas, que elas eram muito acanhadas, e nesse aumento dessas emendas, o quantitativo de recursos que foi destinado à saúde foi bastante significativo, né, Ivan? E que pode realmente, né, se for operacionalizado, né, aí é gestão, né? Porque o pessoal tem mania também muito de falar que nós temos problema de gestão. Eu tenho uma discordância, Ivan, muito grande com isso, porque eu falo o seguinte: num país onde nós temos muitos problemas evidenciados no SUS e que são rotineiramente divulgados na imprensa, será possível que esse país não tenha um único cérebro capaz de fazer gestão de saúde pública? Lógico que tem. Nós temos ótimos e excelentes nomes. Agora, você, como dizia um saudoso técnico de futebol da seleção portuguesa, o Otto Glória, você não faz omelete sem ter ovos, né? Você precisa ter a matéria-prima. E é isso que os gestores padecem. Hoje, o Ivan sabe disso. Quem assume o compromisso de fazer gestão pública numa secretaria, principalmente municipal de saúde, porque o problema da federação e do Estado é que eles delegam as obrigações para o município. Então, afinal de contas, a vida acontece na cidade. Sim, mas eles deveriam ter responsabilidades. Também vou dar um exemplo aqui. Nós temos um hospital do Estado aqui, o Hospital João Penido, que já funcionou como porta aberta, por exemplo, para pronto atendimento, para emergência. Essa porta foi fechada no momento e nunca mais se abriu. Ora, numa região carente de um recurso desse de urgência e emergência. O hospital não abre a porta, o Estado não abre a porta, mas quem paga essa conta, quem responde judicialmente, é o secretário municipal de saúde, quando o Estado deveria responder também de forma judicial pelo comprometimento que existe dentro da saúde. Você percebe como que a gestão é difícil também de ser feita dentro desse contexto? Antônio, só uma parte. Felizmente, a justiça tem mudado, tá? O enfoque. A Justiça Federal hoje sistematicamente condena União, Estado e município a dividirem a responsabilidade pela judicialização. Que tem que ser assim, né? De medicamentos oncológicos, por exemplo, que é correto. Tá? Por que o município vai arcar com uma despesa de alto custo que não é de natureza federativa? Para quem está assistindo a gente, vamos só dar o exemplo, como é que isso realmente funciona. É um paciente, por exemplo, que está ligado a uma UBS... Não, um paciente com câncer, por exemplo. Precisa de um... Está no UNACOM, né, que é uma unidade de oncologia de alta complexidade. Tipo as câncer, oncológica, 9 de julho, tá, João Felício, etc. Então, muitas vezes, a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia oncológica não conseguem resolver o problema, a cura. E os médicos optam por tratamentos não protocolizados no Sistema Único de Saúde, que a gente não tem como fornecer aquele medicamento, por exemplo. Aí o cidadão vai na Justiça, Defensoria Pública Federal,
a justiça concede uma Ele vai liminar, pleitear que o SUS forneça. aquele medicamento. Entendi. Antigamente, né, muitas vezes a justiça entendia que a responsabilidade era só do município. O município né? tinha que pagar esse medicamento. Sozinho. Agora, Mas o município não arca com o SUS sozinho, né? Exatamente. Mas quem respondia era sempre Era o secretário municipal. entendeu? Quem sempre pagou a conta foi o município, né? Agora, tanto a Justiça Federal tem entendido isso, como a Justiça Estadual, a cada vez mais tem condenado o município e o Estado solidariamente. O que é bom, não é porque são dois que vão tentar resolver o problema. Às vezes é uma internação, uma cirurgia. Não tem vaga hoje em Juiz de Fora, mas tem em Belo Horizonte. Então, o Estado pode conseguir essa vaga lá em Belo Horizonte para nós, o que também é um alívio, haja vista, que muitas vezes a regionalização da saúde, que é uma diretriz organizativa do SUS, não tem funcionado adequadamente em Minas Gerais. Juiz de Fora tem assumido responsabilidades e atribuições cada vez maiores com procedimentos que deveriam ser resolvidos nas micro-regiões circunvizinhas de Juiz de Fora. São quantas cidades que São a gente atende? 94, na né? PPI, na Programação Pactuada Integrada, que são municípios que têm referência para consultas, exames, internações de fora, 205 municípios. Nossa. O ano passado, eu levantei, nós atendemos com a informação que foi repassada pelo próprio usuário e pelo prestador de serviço. Mais de 250 municípios. Ou seja, 50 municípios que não estavam pactuados com os de fora foram assistidos. E como Sem é que falar funciona do isso? estado do Rio de Janeiro. E como é que As funciona pessoas isso na adentram prática? do- É pelo sistema da... Existe uma pactuação. O município vai a Belo Horizonte junto com a Secretaria de Estado. Os municípios, mais Juiz de Fora, eles discutem Quem tem quais o quê? são, quem tem o quê e Eu quem tenho oferece o ressonância, eu quê. tenho tomografia, São João não tem, Bicas não tem, então vai mandar os pacientes para cá. Então, eu recebo o dinheiro dessa programação desses municípios para Vem pra cá. gerir Mas essa recebe programação. dentro da tabela SUS, né? Só que, o primeiro problema é esse. O segundo, que muitos pacientes vêm sem ter esse pacto, em especial do estado do Rio de Janeiro, da região centro-sul fluminense. como é que Criam, funciona? cria o cartão SUS aqui, Pacientes, monta o endereço. Exatamente, Ah, endereço entendi. falso. Ou adentra pelas unidades Quantos de urgência e cartões emergência. SUS nós temos em Juiz de Fora, Ivan? Estima-se que 3 vezes a população de Juiz de Fora. 1.800.000 Nós estamos fazendo o pessoas. recadastramento da população, atualizando o endereço. Tem cartão SUS. Eu Juiz de atualizei Fora. o meu endereço um dia que eu fui no PAN Marechal fazer teste de Covid. Agora, Aí me olha só, pediram- Cristiane, como é que isso é uma bola de neve. Imaginemos que você tenha pacientes de alta complexidade nessa demanda que o Ivan está colocando. Pra fazer uma pacientes de ressonância. neurocirurgia. Entendi. Aí você já tem um problema aqui, que é poucos profissionais que querem se credenciar para trabalhar dentro das condições que o SUS paga. Então, e na verdade, eu cito a neurocirurgia porque você deve ter hoje em Juiz de Fora talvez uns 3 neurocirurgiões hoje que se disponham a fazer o atendimento do SUS, pela vivência aqui nossa. Você imagina uma demanda nessa? Então, por exemplo, nós temos pacientes hoje que estão há 2 anos esperando uma neurocirurgia numa fila de espera absurda. Isso gera mandados judiciais que fazem com que, às vezes, a gravidade de um paciente que está lá esperando ser chamado Ele seja piora, né? colocada posteriormente porque o sujeito tem um mandado judicial. Aí você acaba tendo o quê? Um processo de banalização da judicialização, porque todo mundo vai entrar na justiça. E você lá na ponta, você não tem um hospital que tenha os profissionais que absorvam, porque nós estamos falando, por exemplo, neurocirurgia, a mais simples que eu conheço deve demorar aí uma média de 5 a 6 horas. Então, um cirurgião desse não consegue operar 2 pacientes num dia. Você vê a complexidade que é isso. Como é que esse sistema... E quando o Ivan fala que algumas questões deveriam ser resolvidas regionalmente, é para que os municípios que detêm o nível de oferta de serviços de maior complexidade, eles tenham condição de atender essas pessoas em tempo hábil, dentro da necessidade, e não nessa situação que nós vivenciamos. Um vivenciamos. exemplo concreto, que é a sua área, atenção materno-infantil. Em tese, todas as micro-regiões de São João Bicas, de Lima Duarte, de Santos Dumont, Partos, né? deveriam fazer parto de risco habitual e ter atendimento pediátrico. Internações mais simples, todo hospital geral deveria ter leitos pediátricos. Isso não está ocorrendo mais. Quase todo esse atendimento está vindo para Juiz de Fora. Essas micro-regiões estão sem plantões de obstetrícia, pediatria, 24 horas por dia.
resultando, né, em cesáreas desnecessárias, porque às vezes funciona um dia, a obstetrícia nessas micro-regiões, 2 dias, né? Aí vira tudo procedimento agendado, né? Agendado, né? E sabe-se que o parto cesáreo aumenta o risco de morte materna e neonatal. Prematuridade, problemas, etc. Não é isso, Antônio? É. Então, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, sobre essa lógica que está sendo desvirtuada de fortalecimento das regiões de saúde. Juiz de Fora atendeu o ano passado, internou o ano passado, Antônio, 47.466 pessoas. Realizou 21 mil cirurgias. Realizou 13.201.238 procedimentos ambulatoriais, consultas, exames, etc. Então, para vocês verem que Juiz de Fora é um polo, né, pungente de atenção à saúde. Mas não vai dar conta de tudo. Esse ano passado, nós contratamos mais 24 leitos de UTI. Não é? 10 leitos de UTI pediátrico e neonatal na maternidade Terezinha de Jesus e 14 leitos adulto no Hospital Ana Nery, com recursos federais e recursos do Tesouro Municipal. Não é? Leitos que estavam desativados há anos. Com isso, reduzindo a pressão de leitos de UTI, em especial UTI neonatal pediátrica, que era uma crise todo final de semana. E eu tenho um outro detalhe, né, Ivan, que é muito importante. Olha como é que a gente vai, a coisa vai vindo naturalmente. Você, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele faz credenciamentos ainda usando um modelo de base populacional. Esse serviço é possível para tantos mil habitantes. Isso. Então, vou te dar um exemplo aqui. Vamos falar da oncologia, não da cirurgia vascular. Vamos falar da vascular, que é um problema que nós temos. As pessoas que têm doenças arteriais graves, o pé isquêmico, diabetes... Risco de trombose. Que precisam de procedimentos urgentes para revascularização de membros, cirurgia de AVC, de aneurisma cardíaca e tal, é um problema que nós temos. Aí, Juiz de Fora tem 2 credenciamentos só, 2 locais de credenciamento, que não dão conta da demanda que existe, porque a gente a todo momento bate na porta do Ivan, como bate na nossa porta aqui, pedidos de pacientes que estão em situação desesperadora, estão em unidades de pronto atendimento, né, nas UPAs, esperando uma transferência. E nós sabemos, por exemplo, que um AVC, principalmente um AVC isquêmico, você tem de 4 a 6 horas para fazer uma intervenção para salvar aquele cérebro, impedir que aquele indivíduo tem uma lesão que vai acompanhar ele para o resto da vida, recuperá-lo para ele ser introduzido à vida, ao trabalho com normalidade. Aí o Ministério da Saúde não credencia outros serviços. E nós temos aqui, por exemplo, hospitais aqui que tem uma estrutura, não vou citar nome de hospital nenhum, para a gente não criar uma situação de dizer que está falando desse ou daquele hospital, porque os hospitais credenciados não têm culpa. Eles vão lá, fizeram um credenciamento, historicamente eles têm o direito ao credenciamento, mas só que não dão conta. Mas você tem uma outra unidade que tem ressonância, que tem tomografia, que tem angioplastia, cineangio-coronariografia, tem todos os exames, tem profissionais prontos para atender, e a norma da gestão maior, né, que é federal, ela não autoriza. É uma coisa assim surreal, porque a pessoa tinha que vir para cá, o gestor que está lá, ele tinha que vir aqui viver essa realidade. Ou ele tinha que usar os serviços públicos para ele ver a dificuldade que quem precisa de serviço público tem. E isso daí impacta mais ainda, né, Ivan? Isso cria mais dificuldade para a gente. Como que você enxerga essa situação, Ivan? Você acha que existe volta à lógica do financiamento. Isso que o Antônio está falando chama-se programação, né, das ações de serviço de saúde. A programação se dá, né, em cima de bases populacional ou de séries históricas de produção. Por exemplo, o Brasil produziu, né, nos anos 80, né, 10 milhões de cirurgias. Aquela série histórica vai balizar a programação, né, dos anos subsequentes. Quando foi feita essa programação, né, foi por volta de 2002 em Minas Gerais, eu participei dela, olha só. 2002, a primeira PPI, Programação Pactuada e Integrada.
nós trabalhamos com uma série histórica dos anos 90. Olha só. Com produção dos anos 90, que era muito menor que a produção das décadas subsequentes. Mas aí sem uma taxa de atualização com relação ao crescimento populacional? Sem atualização nenhuma. Foi feita uma PPI já com dados já subestimados. Mas por quê? Porque o dinheiro também não é suficiente. Então, você casa a programação no dinheiro disponível, o que resulta em baixa oferta de procedimentos de média e alta complexidade. Por exemplo, eu tenho cota de tomografia, cota de ressonância, cota de consulta especializada, cota de cirurgia, cota de tudo. Cada município tem sua cotinha. E se ultrapassar essa cota? Problema seu, o município tem que bancar a diferença. E aí cai na lei de responsabilidade fiscal, dependendo da situação, né? Não. O problema é que o município, se você for lá e apresentar para o município, olha, você contratou aqui 10 tomografias e eu fiz 20 aqui, estou com cartão SUS. O município fala, você fez porque você quis, porque eu contratei com você, foi 10, e aí o município de Juiz de Fora fica com a responsabilidade de pagar os 10. Além de Juiz de Fora ter essa discrepância entre o programado e o executado, os municípios também, Antônio, têm um gasto extra com os consórcios. Os consórcios têm sido uma válvula de escape para esses municípios, do nosso entorno. Como é que funciona? Os consórcios, cada município dá uma contrapartida adicional do Tesouro Municipal do seu orçamento, de acordo com o tamanho da sua população, e os consórcios contratam serviço. A CIS, por exemplo, é um consórcio. Então, ela contrata mais tomografia, mais ressonância, mais exames, mais tudo. E os municípios, de acordo com cada um, destina para o consórcio, tem aquela cota adicional de consultas, exames e outros procedimentos. Mas isso gera problema de gestão, porque como você, como um gestor público, você não tem o controle sobre aquela oferta de serviços dentro do serviço público, se houver atraso de pagamento, essas coisas, eles suspendem os atendimentos. Entendeu? E isso passa a ser um problema. Ou seja, o gestor municipal, no caso o Ivan, ele está sempre no fio da navalha, porque ele depende que todos esses serviços contratualizados, é o caso das UPAs. As UPAs têm mais ou menos um modelo semelhante, né? O município faz uma licitação e quem preenche aquelas condições para fazer a gestão da UPA, assume a UPA. O município tem a responsabilidade, tem até o poder de gestão, de interferência, mas não é você que faz aquela gestão do dia a dia, da unidade. Uma terceirização. Porque isso está no SUS, né? Você pode estar lá na carta magna. Complementar. É a participação complementar. Federal e na Lei Orgânica da Saúde. Não existe nada de ilegal nisso, mas isso tem que ter controle. Mas é um problema. Nós temos um contrato com cada UPA e nós temos comissões de acompanhamento da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, que mensalmente tem ido nas UPAs. Tá? Apontado algumas irregularidades, mas melhorou bastante agora, que o Estado melhorou finalmente o cofinanciamento dele. Mas aonde que isso alivia o sistema público? Aonde que alivia, Ivan? Isso alivia porque você não vai ter um profissional contratado de pessoa. Você não vai ter. No limite não vai ser médico, entendeu? Médico da prefeitura. É uma outra instituição que vai contratar lá. A prefeitura, o Estado e o governo federal, eles financiam a UPA e a UPA contrata a mão de obra. O contrato é deles, não é porque isso a gente está vendo aí o problema que tem o servidor público, um fundo de previdência que está desatualizado de recursos, que representa uma ameaça à aposentadoria do servidor público. É um negócio muito sério. Antônio, você tocou num aspecto importante que me fez lembrar da Regional Leste. Você lembra? A Regional Leste hoje ela tem um porte maior que a das UPAs. Ela foi criada para ser o quê? Ia ser uma unidade de atendimento também, de atenção secundária, de referência. De apoio para o PSF, Programa de Saúde e Família. Atenção secundária são aquelas consultas de especialidades. Exatamente. Ela foi criada para financiada pelo município. E ela podia ser cofinanciada como as UPAs, porque ela é atendimento 24 horas. Mas não cabe outra UPA em Juiz de Fora. Por conta da população. É uma UPA para cada... Uma UPA para cada 300 mil habitantes. A UPA nossa é do porte maior, porte 8. Tá? Antigo porte 3, agora é porte 8. Então, são 3 UPAs 900 mil habitantes. Juiz de Fora tem 600 mil habitantes, menos um pouco.
A gente teve que juntar a população do entorno todinho para dar Para esses dar os 900 900 mil. Mas se contar também a quantidade de municípios que a gente atende aqui, né? Mas não dá mais de 900 mil. Mas, Cristiane, mas é preciso que a gente entenda também, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, e nós estamos discutindo dificuldades, mas você consegue imaginar um sistema de saúde hoje sem uma UPA? Eu não consigo, né, Ivan? Então, assim, tem dificuldade? Tem, mas é um avanço, e é um avanço significativo. Nós vimos o presidente falar anteontem que gasto com saúde e educação não será mais gasto, será considerado investimento. Então, nós temos uma expectativa, né, Ivan? Revogação da emenda constitucional 95. Sim, para a gente acabar com a emenda do teto do gasto. Do teto do gasto. Sim. Porque, realmente, se não for assim, o SUS não vai ter a competitividade que ele precisa ter. Isso que eu ia perguntar, qual é o horizonte que a gente tem? Olha só, se o horizonte fosse o congelamento do gasto público, ou seja, a manutenção da emenda constitucional 95, nós estaríamos condenando a população mais idosa, principalmente, à morte. Porque não mesmo o gasto, só corrigido pela inflação, o envelhecimento populacional. Envelhecimento populacional resulta em mais despesa, mais gasto com saúde. O teto congela por 20 anos, a gente está no terceiro ou no quarto ano, né? Exatamente. Que acho que foi em 2017, se eu não me engano. Isso. Porque a gestão pública, né, o entendimento que a gente tem é que existem algumas condições próprias da vida das pessoas que essas aí são indiscutíveis quanto à obrigatoriedade do Estado. Por exemplo, a educação. Isso para a gente é um país, nós temos exemplos. O Japão saiu de crise com educação, Coreia saiu de crise com educação. As grandes potências investem nisso, investem muito pesado em tecnologia. Mesmo a China, que tem um padrão de exploração de trabalho, que é uma coisa muito cruel dentro do ponto de vista de você respeitar o trabalho humano, mas o investimento em tecnologia e tal é muito grande. Isso coloca essas nações num outro nível. Então, assim, isso é um investimento que é importante, inclusive, para a vida. Saúde é outra condição, que tem que ser obrigação do Estado, e o Estado tem que ter um investimento muito grande. Hoje a gente tem os planos de saúde, a medicina suplementar, ela prospera em função desses vácuos. Mas né? Também está em crise, hein? Lógico que está em crise, porque o que vai acontecer? Você não pode majorar preço do jeito que se pensa, médica, né? Que é isso. Um fenômeno mundial. Entendeu? A inflação da saúde é muito maior que a inflação média dos países. Como é que os planos de saúde vão fazer? É o que nós estamos vendo aí, restrição de atendimento, de procedimento. Novas tecnologias sem financiamento adequado. Ô, Ivan, tem eu não vou citar o nome, um médico, uma pessoa muito conhecida, amigo nosso, precisou de fazer um exame agora, tem 15 dias, e ele tem um chamado bom plano de saúde. O plano de saúde negou o exame e a pessoa passando muito mal, quase que sem andar, com dor, né, numa dor lombar. E ele, sabe o que ele fez? Ele como ele tinha uma condição, ele pagou o exame para poder. Agora, quem pode fazer isso? Entendeu? Quem tem condição de fazer isso? Mas isso eu estou dizendo que está acontecendo nos planos de saúde. E dentro do Sistema Único de Saúde, você ainda tem, às vezes, uma prerrogativa, né, Ivan? Que se há uma necessidade premente do exame, você entra no sistema pela urgência e emergência que você faz o exame. Entendeu? Você não consegue isso de uma maneira habitual dentro da rotina da medicina suplementar. Então, assim, o SUS tem muito problema? Tem. E aí nós tocamos aqui na caixa de marimbondo, né, Ivan? E a gente sabe que os planos de saúde também estão passando por uma crise absurda. Vocês veem, por exemplo, que grupos de hospitais estão sendo vendidos para instituições internacionais. Quem está comprando o sistema de medicina suplementar no Brasil é o capital estrangeiro. Muitas vezes abre o capital na Bolsa de Valores e vem... Mas você imagina, Cristiane, o que isso representa para nós, porque um investidor desse, um investidor da Bolsa de Nova York, por exemplo, que entra no Brasil... É retorno. É lógico, então você imagina o que vai virar a medicina suplementar no Brasil. O custo disso, entendeu? Pouca gente vai ter condição. Então, assim... migrando cada vez mais para o SUS. Sim, e por isso é que nós temos que defender essa estrutura do SUS e existe, né, tem que se ter um esforço e uma expectativa que governos com visão mais popular, que estejam mais preocupados com essa questão social, que eles mudem também
essa dinâmica, né, e que o pragmatismo, né, de usar medidas restritivas para eu poder encaixar isso em orçamentos que já são restritivos, que isso desapareça, que essa discussão seja feita de forma ampla, mais clara e que se atinja, né, os objetivos que são os que são a verdadeira razão da existência disso, que é você oferecer uma assistência à saúde de boa qualidade, desde a atenção primária até em níveis, hoje eu não falo nem mais terciário, né, Ivan? É nível quaternário, né? Porque quando você vê, por exemplo, tratamento de câncer com células TCARs, por exemplo, que a gente está num outro mundo, né? Uma outra perspectiva, o Brasil talvez tenha hoje, não deva ter 5 centros hoje de tratamento nisso, que é um avanço para a oncologia violenta. Mas quando é que nós vamos chegar lá, nem mesmo no SUS? Eu queria saber, inclusive, essa opinião assim, de vocês. Qual é a nossa esperança? Assim, onde a gente poderia chegar? O que a gente poderia fazer de diferente? Uma repactuação? Assim? Primeiro, né, as classes médias, né, e superiores do país valorizarem o Sistema Único de Saúde com uma política pública, né, de excelência e necessária para todo o país, e não só para os pobres. Né? Quando um país, não é, em peso passa a defender uma política pública, ela se torna perene. É o caso da Inglaterra, por exemplo, que todo inglês, não é, independente, não é, da condição de renda, de inserção social dele, defende o Sistema Nacional de Saúde inglês. E segundo, não é, garantir um aporte de recursos suficientes para que a gente cumpra esse ideal de um sistema universal, integral, premido pela equidade, que é dar mais a quem mais precisa, ou seja, um sistema que busca a justiça social para todos, né, no nosso país. Dentro do nosso orçamento, vamos imaginar assim, tentar traduzir para quem está assistindo a gente, dentro da quantidade de dinheiro que o país tem e quanto que é usado hoje, quanto que é investido hoje na saúde, a gente precisaria... O governo federal muito investe, não é, aproximadamente menos de 4% do PIB, Produto Interno Bruto, em saúde pública, enquanto, não é, estados e municípios, né, contribuem com aproximadamente os outros 4%. E os países então, que estão... 8% de recursos para o PIB. E os países avançados? O voto de 10%. Então, 10% cada, 10% do PIB. Do PIB. 10% do PIB da Inglaterra é diferente do 3, 4 vezes o nosso PIB, para começar. Entendi. Segundo, as condições de vida, né, da população são muito melhores que as condições de vida do nosso país. Nós temos o problema dos determinantes sociais, que interferem profundamente sobre as condições de vida e saúde da população. Alimentação. Saneamento básico, desemprego, violência, educação. Metade da população brasileira ainda não tem saneamento básico. É um processo em construção. Não é que o Sistema Único de Saúde não vai se transformar da noite por dia em mil maravilhas. Vamos continuar a ter filas, vamos continuar a ter óbitos evitáveis, mas, com certeza, nesses 30 anos, muita coisa melhorou e evoluiu no Sistema Único de Saúde. Ô, Cristiane, só para a gente fazer também uma continuidade na fala do Ivan. E tem que ficar uma coisa aqui muito clara. Os grandes chamados serviços de saúde no Brasil, os hospitais que estão em São Paulo, não vou ficar citando o nome para a gente não fazer também marketing aqui de hospital. Mas 90% dos profissionais que estão dentro desses hospitais, desempenhando uma chamada medicina de ponta, todos eles estão alocados em instituições públicas, em serviços públicos que são financiados pelo SUS. Então, eu te digo, por exemplo, em São Paulo, a grande parte desses profissionais estão dentro, por exemplo, da Universidade de São Paulo, da Unifesp, por exemplo, e lá é que eles encontram o espaço para desenvolver as pesquisas, tudo isso. E muitas das vezes a legislação, ela facilita as instituições públicas a terem acesso a alguns recursos, pagando menos impostos, né, uma série de outras coisas, e essas tecnologias são incorporadas, elas produzem um conhecimento, elas rodam produzindo um conhecimento que depois essas instituições privadas vão aplicar dentro delas sem que tenham travado
aquele trabalho hercúleo de ter, inclusive, pessoas que se dispõem a submeter aquelas novas técnicas, né, de o tratamento. colher sem plantar, né? É isso daí. Então, assim, é um negócio, olha, é um negócio muito sério isso. Mas isso mostra a importância do SUS, mostra a importância da instituição pública, inclusive na pesquisa. Como que... de certa forma, também um pouco o papel do Estado, né? É essencial esse papel Sim. do Estado. A pesquisa, fomento, né, a novas tecnologias, não necessariamente mais caras, mas mais eficientes. Para você ter uma noção, por exemplo, na síndrome de Down, o Brasil é o segundo país do mundo que mais produz conhecimento na área da síndrome de Down. Você imagina o que é isso? Um dos maiores nomes da medicina da síndrome de Down no Brasil, o Dr. Nizam Mostag, é ligado à universidade em São Paulo. Então, é uma instituição pública, entendeu? Então, os serviços públicos, os serviços que estão associados ao SUS, eles são empreendedores e eles são estimuladores de conhecimento, de qualificação, de mão de obra de alto nível. Na medicina, na enfermagem, na bioquímica, na pesquisa, em tudo que você puder imaginar. Então, é um sistema que a gente tem que lutar por ele, para aprimorar, para melhorar. E, sem sombra de dúvida, né, Ivan? A gente aprende muito apanhando, né? Então, os gestores no Brasil, você pode ter certeza que aprendem muito apanhando. Se tiver financiamento, né, e eu acho que hoje também os órgãos de controle, os tribunais de conta hoje têm muito mais agilidade de fiscalizar gastos, eu acho que você teria parâmetros, inclusive, para controlar esses gastos, para ver, né, a seriedade, que hoje com informatização também, né, é possível você chegar mais rapidamente a esses problemas. Então a gente não deveria temer muito isso e deveria pensar mais nessa, como o Ivan disse aqui, com essa missão pública, missão social que o Estado tem. Só uma parte, Antônio, você lembrou uma questão muito importante, o papel dos hospitais universitários, né, na conformação do Sistema Único de Saúde. Tem previsão na própria Lei Orgânica da Saúde da participação necessária e compulsória dos hospitais de ensino, hospitais universitários, no Sistema Único de Saúde. E aqui em Juiz de Fora nós temos uma parceria muito grande com o FJF, com o Hospital Universitário, com o EBSER, mas tanto nós como eles sonhamos com algo que seria muito importante para a nossa cidade, para a nossa região e para todo o entorno, até o estado do Rio de Janeiro, que é a conclusão do novo hospital universitário. Que é um projeto magnífico que, se concluído, vai reduzir muito demandas altamente reprimidas em Juiz de Fora, na nossa região. E onde que ele já está sendo construído? Está no Dom Bosco ali, o esqueleto está todo ali, é enorme. É enorme. Aquele prédio inacabado ali, quando você vai ali para Embrapa, para aquela região do estado ali, lá existem serviços ambulatoriais. Essa perspectiva, a meu ver, é muito mais concreta que o novo hospital regional prometido pelo Estado. É mais fácil acabar aqui do que lá. E lá vai ser uma expectativa real, assim? Traz para a gente essa informação aí. Nós vamos lutar por isso. Nós, Câmara Municipal, direção da Universidade Federal de Juiz de Fora, reitoria, deputados da região, para que isso ocorra. E vai ser um hospital de alta complexidade, Alta complexidade. Vai ter obstetrícia de alto risco, referência para queimados, neonatologia, tudo. Uma linha de cuidado ampla e com profissionais altamente qualificados. Muitos já contratados, sem terem sequer espaço físico para trabalhar. Tem mais alguma boa notícia para você trazer para a gente, Ivan? Conta mais coisa aí para a gente aqui. Muitas boas notícias, Nós estamos reestruturando a atenção básica, contratando agentes de combate à endemia, vamos fazer concurso de agente comunitário de saúde, reestruturando as carreiras da saúde através da Secretaria de Administração, com alguma dificuldade, que o Antônio Aguiar sabe muito bem. Temos o desafio muito grande, doutor Antônio, de reconstruir esse parque de unidades básicas de saúde, utilizar de maneira mais sábia possível os recursos já disponíveis, para termos uma rede básica eficiente, confortável, acolhedora. E aqui em Juiz de Fora a gente vai ter uma conferência, logo? De 23 a 26 de março agora. Abertura dia 23 no Hotel Ritz até o dia 26, domingo. E as pessoas que tenham curiosidade sobre o tema, podem se inscrever no Conselho Municipal de Saúde,
tem inscrição online, né? Vai ser um prazer receber as pessoas, tanto na abertura quanto durante o evento como um todo. Nessa conferência, vocês já têm algum assunto específico que vai ser conversado? Sim, a defesa do SUS, não é, como direitos de todos e dever do Estado, o fortalecimento e qualificação do SUS, a discussão do financiamento, do modelo de atenção à saúde. De uma maneira geral, todas as questões ligadas à saúde pública do município, Estado e da União. Olha, eu acho que a gente já poderia, inclusive, deixar mais um episódio marcado para a gente falar mais um pouquinho sobre o SUS. Será sempre um prazer. Sobre essa nossa rede de saúde, né? Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Achei que a gente trouxe várias informações que vão acrescentar para as pessoas entenderem um pouco mais de como é que funciona, né, essa rede. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa para quem está assistindo? Agradecer o convite, e desde já aceitar, o convite para novas oportunidades. Está fazendo a divulgação do SUS, dos problemas, das propostas de intervenção que nós temos feito. Cristiane, agradecer a você, né, pela condução aqui, a equipe técnica que está aqui com a gente produzindo esse momento, ao Ivan por ter aceitado esse convite, né, de vir, porque também é uma característica do Ivan. O Ivan não se esconde, né, a responsabilidade, isso é muito bom. E é um assunto que a gente chegou aqui, a gente não conversou nada anteriormente, né, Ivan? A gente senta aqui e você vê como que o assunto ele flui, a naturalidade das coisas. Mas, diante das dificuldades, né, as dificuldades aqui discutidas, elas devem ser vistas aqui, eu sempre digo, dificuldade e obstáculo deve ser visto como ponto de partida, nunca como ponto de chegada. Então, ela tem que servir para a gente reestruturar melhor, para se organizar melhor em todos os níveis, inclusive no nível político, né, Ivan, de alcançar melhor financiamento, melhor destinação de recursos, ampliação de serviços de qualidade, que eu acho que isso é um movimento que nós deveríamos todos fazer, porque, como eu disse aqui anteriormente, se você tem uma rede de prestação de serviços aqui numa cidade como Juiz de Fora, que tem capacidade de ampliar atendimentos, principalmente na alta complexidade, porque a rede nossa de atenção primária é uma rede muito forte. Os problemas que a gente tem hoje na atenção primária são quadros incompletos, principalmente na carreira do médico, né, que existem algumas dificuldades, mas como o Ivan disse aí, nós estamos tentando chegar a um acordo junto com a Secretaria de Recursos Humanos para que essa carreira seja revista de forma a gente ter pessoas interessadas em trabalhar dentro da atenção primária, que é muito importante no sistema de saúde. Nós, como profissionais, a gente fala assim, quantos pacientes você interna num ano? Se você tem pacientes que você acompanha, que você e rotineiramente você faz a condução, e a gente às vezes tem pacientes com doenças crônicas, raramente você bota um paciente desse num hospital. E a atenção primária, ela tem essa finalidade, né? Nós somos um país ainda, né, que tem muita doença crônica, muita diabetes, muita hipertensão, muita obesidade, muita asma ainda, né? Doenças que deveriam estar sendo todas controladas. Amputações, cirurgia vascular. E hospitalizações, aí fica falta de leite, você tem superlotação. Então, é isso aqui que a atenção primária acaba ajudando dentro de um sistema. E a nossa posição final é sempre de otimismo, é sempre sabendo que é assim mesmo, né? A luta é contínua, ela é do dia a dia, e a construção também ela é assim, né? Ela é feita no dia a dia e não se atingirá nunca esse nirvana, né? Vai ser difícil, porque sempre terá alguma coisa para a gente atingir, né? E a felicidade, afinal, é um bem precioso, mas difícil de ser alcançado. Então, garantir felicidade de todos não é muito fácil, não. Mas a gente corre atrás. A gente, e quem tem a responsabilidade, né, de conduzir isso, sabe, né, que o papel, né, do envolvimento, do sacrifício que você tem que fazer em prol disso, ele é compensado quando você vê que políticas de saúde acabam sendo implementadas e atingindo a população, que esse é o objetivo final. O objetivo é esse. E confesso-lhe, né, finalmente, que estou muito mais esperançoso que há um ano atrás. Eu acho que os novos ventos
com certeza carregarão mais recursos para o Sistema Único de Saúde, garantirão melhores condições de gestão, de governabilidade do Sistema Único de Saúde. E a população, quem ganha com tudo isso? Claro, por exemplo, o governo, o Ministério da Saúde destinou 600 milhões de reais, só para Minas Gerais são 60 milhões de reais, que nós estamos discutindo como aplicá-los na redução das filas de consultas, de cirurgias, etc. Então, é um bom sinal que algo de bom vem por aí. Muito obrigada, gente, pelo papo. Obrigado foi você, ótimo. Muito obrigado, Cristiano. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente aí, acompanhem então a gente, a Câmara, nas redes sociais. No Instagram, a gente está lá como Câmara Municipal JF, no Twitter, Câmara de JF e no YouTube, JF TV Câmara. Até a próxima!